API. Por favor, queiram ocupar seus assentos. Com a palavra, o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api. Boa tarde a todos. Acho que tem um dia histórico hoje nesse processo de aprovação da reforma tributária, que é um tema que o Brasil vem discutindo desde a Constituinte de 1988. Todos sabem que nós tínhamos que mudar um sistema tributário extremamente ineficiente e injusto que nós temos no Brasil hoje. Esse processo de construção da reforma tributária, eu acho que ele só foi bem sucedido porque ele resultou do trabalho conjunto da sociedade civil, do governo e do parlamento. Eu acho que este é o motivo pelo qual nós hoje estamos aqui conseguindo comemorar a sanção do projeto de lei complementar 68, que regulamenta a reforma tributária. Esse processo é um processo que começou na sociedade civil com a elaboração das ideias que levaram à PEC 45, e aqui tem muitas pessoas que participaram, uma quantidade enorme de pessoas que participaram desse processo, desde pessoas do setor privado, auditores fiscais das 13 esferas de governo, mas eu queria aqui agradecer ao Nelson Machado e ao Eurico Desante, que trabalharam comigo na elaboração desse projeto. Esse projeto, ele avançou porque o Parlamento encampou a ideia da reforma tributária. Em 2019, o deputado Baleia Rossi, com o apoio do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apresentaram a PEC 45, e eu acho que esse foi um passo importantíssimo nesse processo da construção da reforma tributária. Infelizmente, no governo passado, não houve interesse no avanço desse projeto. E a ideia, a vontade da sociedade civil, a vontade do parlamento, tornou possível o avanço tanto da PEC 45 como agora da regulamentação da reforma tributária por conta da decisão e do empenho do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, que transformaram essa numa das prioridades do governo na sua agenda econômica. Ou seja, a reforma tributária só andou porque ela foi o resultado de uma ação conjunta das 3 esferas de governo, da sociedade civil, do parlamento e do Poder Executivo das 3 esferas de governo. No processo de regulamentação da reforma tributária, nós tivemos um trabalho extremamente interessante, porque a nova reforma tributária, ela contempla o IBS, que é um imposto dos estados e municípios, e a CBS, que é federal, mas que tem a mesma legislação. Não faria sentido o governo federal apresentar um projeto de lei feito só pela União, sem participação dos estados e municípios. No processo de elaboração do projeto de lei complementar 68, nós trabalhamos conjuntamente com os estados, os municípios, tivemos o programa de assessoramento técnico da reforma da tributação do consumo, que contou com mais de 300 pessoas trabalhando em 19 grupos técnicos e uma comissão de sistematização para poder viabilizar a elaboração desse projeto de lei complementar. Isso não é um projeto pequeno, é uma revolução que nós estamos fazendo no sistema tributário brasileiro e que só foi possível por conta desse trabalho conjunto das 3 esferas da federação. Então, eu queria agradecer aqui muito o empenho de todos
todos os técnicos da União, dos estados e dos municípios que participaram da elaboração desse projeto de lei complementar. Mas esse avanço só foi possível porque a sociedade civil queria, o governo, este governo, resolveu apoiar o projeto, mas porque teve um apoio determinado do Legislativo brasileiro. Então, eu queria aqui agradecer o presidente Rodrigo Pacheco, agradecer o presidente Arthur Lira, que infelizmente não está conosco aqui hoje, pelo esforço que eles tiveram, agradecer o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também foi um grande apoiador da reforma tributária nesse processo, mas queria agradecer, sobretudo, os parlamentares que trabalharam na aprovação desse projeto. Queria agradecer os relatores da PEC 45, o deputado Aguinaldo Lopes e o senador Eduardo Braga, e queria agradecer os relatores do PLP 68, na Câmara dos Deputados foram 7 deputados, dos quais acho que temos 3 aqui presentes hoje, deputado Reginaldo Lopes, deputado Cláudio Cajado, deputado Wildo Rocha, e agradecer muito o trabalho de vocês, em nome de vocês, agradecer todo o trabalho e agradecer de novo o senador Eduardo Braga pelo trabalho nesse processo de regulamentação. O resultado é uma revolução que nós estamos fazendo no sistema tributário brasileiro, uma revolução. Como é uma revolução de trocar um sistema extremamente complexo que existe hoje, com PIS, COFINS, ICMS, SS e IPI, por um sistema muito mais simples, com o imposto, o IBS, a CBS e o imposto seletivo, não dá para fazer a transição do dia para a noite. É uma transição longa, ela foi aprovada agora, tem todo um processo operacional, de regulamentação operacional para começar a cobrar, vai começar a ter efeito em 2027 e a transição vai estar completa em 2033. Não é um processo lento, mas o efeito da reforma tributária sobre o crescimento do país é muito relevante, extremamente relevante. Nós estamos falando num aumento relevante do potencial de crescimento do país, estamos falando no aumento da renda num prazo longo, não é do dia para a noite, mas num prazo de 10 a 15 anos, estamos falando num aumento da renda maior de 10%, além do que cresceria o PIB de todos os brasileiros por conta dessa reforma tributária que está sendo aprovada, e estamos falando de um sistema mais justo do que atual, porque desonera mais os pobres e onera mais os ricos, ao contrário do que acontece hoje. Eu acho que é isso. Agradecer muito a presença de todos nesse momento, agradecer ao presidente Lula por me dar a oportunidade de falar, eu não estava previsto para falar aqui, então estou falando de improviso nesse momento, e agradecer ao presidente Lula pela sua confiança na aprovação da reforma tributária que permitiu que nós chegássemos nesse momento histórico para a história do sistema tributário brasileiro. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado federal Reginaldo Lopes, relator do projeto de lei complementar na Câmara dos Deputados. Primeiro, quero registrar que, de fato, é um dia histórico para o Brasil. Mas antes de falar desse momento histórico, eu também tenho que fazer alguns agradecimentos. Presidente Lula. Primeiro, pela sua coragem. O senhor criou a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária e nomeou o ministro Fernando Haddad para coordenar essa temática, que jamais o povo brasileiro acreditava que era possível. São 40 anos que a sociedade brasileira espera um novo sistema tributário. Um sistema tributário que possa, de fato, permitir o Brasil ter ganho de produtividade, de competitividade. Esta reforma, presidente Lula, que o senhor liderou, sob o comando do ministro Fernando Haddad e desse grande brasileiro, Bernard Api, é uma reforma, depois da criação do Plano Real, a mais importante para os setores econômicos. Por uma questão simples. O Brasil desindustrializou. Tinha 4% do PIB no mundo na indústria, nos bens manufaturados. Caímos para 1,2%. E a razão é simples. Por causa do modelo de cumulatividade tributária. Cobrar imposto do imposto. Cobrar imposto do valor acumulado. É uma revolução. Cobrar imposto só do valor adicionado. Conectar o Brasil
abriu a prática internacional. São mais de 90% dos países que conhecem esse novo sistema. Vai ajudar o ministro Alckmin a reindustrializar o Brasil, presidente. Quero aqui também reconhecer e agradecer o trabalho da sociedade civil. Eu lembro quando comecei o debate, presidenta Gleisi Hoffmann, confiança por representar o PT, ninguém acreditava. Eu dizia o seguinte: vamos fazer um pacto? Todo mundo concorda com a reforma, ressalvados os destaques. E ressalvando os destaques, a reforma foi aprovada e o presidente vai sancionar a reforma no dia de hoje. Isso é unidade e construção na prática. Mas eu quero agradecer a sociedade civil toda, todos os setores produtivos, todos os setores, do comércio à indústria, que acreditaram, do agro a serviço. Então, quero agradecer. Quero agradecer também ao Parlamento brasileiro, que isso é uma demonstração que, independente da posição de governo ou oposição, nós temos responsabilidade com o país, com o nosso país. E houve uma unidade. Primeiro, liderado pelo nosso presidente Arthur Lira, que eu quero aqui agradecer a confiança por coordenar a PEC 132, junto com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que eu quero agradecer esse grande parceiro, mas também de poder ser o relator geral, junto com meus relatores que estão aqui. Cajado, essa grande liderança, coordenou muito as novas regras fiscais. Hilton Rocha, sempre, já presidiu a comissão da reforma tributária. Nesses últimos 30 anos, já teve presidente e relator, mais de 50 deputados e senadores, presidente. Então, quero agradecer. Não está aqui presente mais Moses Rodrigues, também Luiz Gastão, Jarbas Passarinho, e também Joaquim Passarinho e o nosso querido Augusto Coutinho. Então, esses 7 confiaram a mim a relatoria geral. Quero aqui também reconhecer o papel do Senado. Eduardo Braga, um belo trabalho, mas a pessoa do nosso mineiro, que a história, Rodrigo Pacheco, vai te reconhecer, pela sua passagem pelo Senado, de forma brilhante, em confirmar a democracia, mas em Minas, os mineiros saberão te reconhecer, porque, de fato, o senhor tem feito um trabalho estruturante, sem demagogia, para entregar bons resultados ao Brasil, mas, acima de tudo, também a Minas Gerais. Quero aqui, para encerrar, meu tempo é curto, mas dizer, presidente Lula, o senhor fez a reforma tributária do imposto que os pobres pagam. É bom a gente dizer isso. Os mais pobres, as pessoas de menor poder econômico, eles pagam imposto sobre consumo. Olha a revolução que o senhor está sancionando. O mais pobre paga 2 vezes mais imposto, ou contribui 2 vezes mais com a arrecadação do país do que os mais ricos. Só tem uma diferença. O consumidor de mercadorias e serviços, Gilberto Faria, meu líder, não sabe que estão pagando impostos. A partir desta reforma, todo mundo vai saber o que é o produto, o que é o serviço e o que é o imposto. O imposto será transparente. Transparência é a arma para combater fake news e mentira e construir um projeto de nação. Mas mais importante que isso, presidente, do que transparência, imagina uma mãe solo, negra, 3 filhos, que compra, paga um imposto, não sabe o que está pagando, tem a sua cidadania diminuída, não tem participação cidadã fiscal, e agora vai pagar, vai saber o que está pagando e vai receber de volta através do cashback. 94 milhões de brasileiros vão receber de volta o seu imposto. Isso é algo revolucionário. Eu poderia aqui falar vários pontos importantes da reforma tributária, mas não cabe esse momento. Mas não é uma mera simplificação, é uma revolução. Estamos corrigindo todas as distorções do sistema tributário brasileiro. Imagine, presidente Lula, o senhor que gosta de um queijo, eu, Rodrigo, também mineiro. A gente vai abrir um laticínio, nem fabricou o queijo, já está tributando o investimento. Não se tributa investimento, o senhor está corrigindo. Não se tributa exportação, não exporta impostos, o senhor está corrigindo. Não é correto um cidadão do Piauí pagar imposto para Minas Gerais quando comprar um carro da nossa montadora, o senhor está corrigindo.
E a reforma que tem o pior sistema, mais burocratizado e complexo, vai ter um sistema mais simplificado, porque vai ter o Pix do imposto, presidente. O split payment vai ser pagamento instantâneo. Nós vamos diminuir a judicialização de quando o cidadão paga o imposto sem saber que está pagando e o setor produtivo judicializa o imposto que o cidadão pagou. Por isso, presidente Lula, mesmo reduzindo a carga tributária em mais de 10%, se deve à tecnologia, porque esse país é moderno. A tecnologia vai fazer reduzir a carga tributária para toda a sociedade brasileira e vai tornar o Brasil competitivo no mercado interno contra os importados e vai tornar o Brasil competitivo no mercado internacional, porque o Brasil tem que largar de ser uma economia, uma república primária exportadora. Nós vamos ser uma economia de valor agregado que produz riqueza, aumenta a riqueza do povo brasileiro, coloca dinheiro no bolso do povo brasileiro e o Brasil cresce de maneira mais justa. Então, por último, eu costumo brincar que a reforma tributária do senhor, presidente Lula, é igual o agro, é tech e pop. É tech porque será a reforma mais tecnológica do mundo. Vamos sem complexo. O Brasil vai sair do pior sistema para o sistema mais tecnológico do mundo. E é pop, minha presidenta Grace, porque vai devolver dinheiro para pobre, para 94 milhões de pessoas. É a primeira reforma sobre consumo de imposto indireto que tem progressividade. Nós vamos interferir no mundo para ajustar o seu sistema tributário com essa reforma, ministro Fernando Haddad. Porque o imposto mais importante, mais resiliente, é o imposto sobre consumo. O mundo tem renda per capita inferior pequena, a renda é muito concentrada, não tem base para arrecadar sobre renda e patrimônio. Nós vamos ter que fazer sobre consumo a progressividade que nós, da esquerda, sempre sonhamos. Então, parabéns a todos que participaram desse grande revolução de fazer a mais ousada reforma estruturante da economia brasileira nos últimos 40 anos. Viva o Brasil! Com a palavra, o senador Eduardo Braga, relator do projeto de lei complementar no Senado Federal. Presidente Lula, nosso querido presidente da República, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, aqui representando não só a indústria brasileira, mas todo o setor produtivo brasileiro, nossa querida Miriam Belchior, representando aqui a Casa Civil. Quero cumprimentar o meu presidente do Senado da República, responsável por ter sido relator tanto da emenda constitucional quanto da regulamentação, o nosso senador Rodrigo Pacheco, que sempre o presidente Lula teve um compromisso de entregar esta reforma tributária ao povo brasileiro e ao governo de Vossa Excelência. Portanto, o meu registro muito especial ao nosso presidente Rodrigo Pacheco. Nosso ministro Fernando Haddad, sem quem nós não teríamos conseguido, presidente, estabelecer o diálogo construtivo que parecia praticamente impossível. E graças ao ministro Fernando Haddad, isto foi possível, pela sua capacidade de compreensão e pela sua capacidade construtiva de propostas para que o Brasil possa voltar a crescer. Quero aqui também, presidente, fazer um registro muito especial ao nosso secretário Bernardo Api e a toda a sua equipe. E ainda há pouco o Bernardo dizia para mim, poxa, eu fiquei tão nervoso que esqueci de agradecer a minha equipe. Eu disse, não te preocupa não, porque eu vou agradecer e o presidente vai agradecer mais ainda, porque eles fizeram um grande trabalho para podermos chegar até aqui. Nosso ministro Alexandre Padilha, que teve paciência para ouvir os líderes tanto da Câmara quanto do Senado ao longo desse percurso. Eu quero também aqui saudar o nosso relator Reginaldo Lopes,
quero saudar o nosso novo ministro da Comunicação, quero aqui saudar os ministros de Estado, quero cumprimentar a nossa presidente do PT, minha querida Gleisi Hoffmann, na figura de quem eu quero cumprimentar a todos e a todas. Presidente, o que parecia impossível tornou-se realidade. Porque quando tem democracia e diálogo, o impossível passa a ser possível. E o senhor representa exatamente isso para o povo brasileiro. A democracia, o diálogo e aquilo que é impossível se tornar possível. Ao longo de pelo menos 3 décadas, em um país de dimensões continentais e com tantas desigualdades, ninguém discordava da necessidade de se promover uma reforma tributária capaz de simplificar o verdadeiro manicômio tributário que vivíamos. Ninguém suportava mais. Com impostos em cascatas, o setor produtivo, o povo, o contribuinte, ninguém aguentava mais. No entanto, isso gerava um contencioso jurídico enorme, que o ministro Haddad sabe muito bem o que isso traz de prejuízo para o país. Afugentando investimentos e penalizando todos os contribuintes, especialmente os mais vulneráveis. O Congresso Nacional, com apoio do governo do presidente Lula, começou a mudar essa realidade em 2023, com a aprovação e a promulgação pelo Congresso da Emenda Constitucional 132, a emenda da reforma tributária. Sem essa emenda, nós não estaríamos hoje aqui. Ali foi o primeiro grande passo que construímos no primeiro ano do governo do presidente Lula. Agora, apesar da unanimidade sobre a urgência de mudar o sistema tributário, construir um texto consensual não foi fácil. Estabelecendo o modelo mais viável neste momento para o país foi uma tarefa muito difícil. Por isso mesmo, quando promulgamos a Emenda Constitucional 132, fiz questão, presidente, de ressaltar que aquela conquista foi construída a várias mãos. Sem o apoio do senhor presidente Lula, do incansável ministro Fernando Haddad, do secretário Bernardo Api e de toda a sua equipe, além do envolvimento direto dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, e também do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que fez com que nós pudéssemos votar no Senado em tempo recorde, na Comissão de Constituição e Justiça, esta reforma, não conseguiríamos estar no dia de hoje sancionando a regulamentação da reforma. Destaco também a preciosa contribuição do deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da Emenda Constitucional. E, em nome do deputado Reginaldo Lopes, coordenador do grupo de trabalho da Câmara, que relatou a regulamentação da reforma tributária, enalteço o esforço dos deputados Cláudio Cajado, Hildo Rocha, Joaquim Passarinho, Augusto Coutinho, Moses Rodrigues e Luiz Gastão. A todos, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. O Legislativo teve a capacidade de ouvir os brasileiros, presidente, coisa que o senhor faz como poucos e ensina a todos nós a todos os dias. Dos mais diversos segmentos do setor produtivo, avaliamos as preocupações e as demandas dos prefeitos e dos governadores das 5 regiões. O presidente Rodrigo Pacheco fez uma sessão temática no plenário do Senado para que todos os governadores de todas as matizes políticas pudessem se expressar a favor ou contra a reforma tributária, apresentando propostas ou apenas criticando, como alguns gostam de fazer. Mas o fato é que ouvimos a todos. Resultado disso é que 2.300 emendas, presidente, foram apresentadas só no texto da regulamentação no Senado da República. Foi simplesmente isso que nós conseguimos traduzir no texto que Vossa Excelência sanciona no dia de hoje.
Para que essa missão obtivesse sucesso, as comissões de Constituição e Justiça do Senado e de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI, realizaram 35 audiências públicas. Ouvimos mais de 200 de lideranças dos setores produtivos. Em meu gabinete, eu e minha assessoria recebemos mais de 800 pessoas discutindo a reforma tributária. Mas não chegaríamos até aqui se não fosse o apoio de todos os parlamentares, senadores e senadoras, e também da consultoria legislativa das duas casas, que foram incansáveis e nos deram todo o suporte no nosso trabalho. Assim, fomos capazes de construir, aprovar e promulgar a primeira reforma tributária, presidente, em regime democrático. Este país nunca teve antes, em regime democrático, uma reforma tributária, ministro Fernando Haddad, aprovada e regulamentada em regime de liberdade e de democracia. Vossa Excelência é o primeiro a fazer isto no registro histórico do nosso país. O presidente Lula sanciona, portanto, hoje o novo modelo sobre consumo, que é um marco na história do nosso país, como já foi dito. Mais do que simplificação, estamos entregando hoje à sociedade brasileira um sistema tributário mais transparente, que nos oferece maior segurança jurídica e justiça social. Sim, isso mesmo. Quem pode menos, pagará menos imposto. Regressividade em imposto de consumo é difícil. Dizem que é impossível. Novamente, o diálogo, a capacidade de ouvir, a construção democrática provou que isto não era impossível. É possível. A cesta básica, o alimento do povo brasileiro, a partir desta reforma tributária, estará 100% isento de imposto sobre consumo. Inclusive as proteínas. Inclusive as proteínas, vou repetir. E o sistema cashback garantirá a devolução personalizada do tributo às famílias de baixa renda, inscritas no CadÚnico, portanto, com critério social claro e definido. Quem ganha até meio salário mínimo de renda per capita familiar por pessoa, inscrito no CadÚnico, estará apto a receber automaticamente o cashback deste imposto. As devoluções serão calculadas mediante a aplicação de percentual mínimo sobre o valor do tributo na aquisição da botija de gás. Presidente, eu era governador do estado, jovem, e o senhor presidente da República no primeiro mandato. Não sei se o senhor se lembra disso. O senhor me chamou e disse assim: Eduardo, por que tu não zera o ICMS na botija de gás? Eu já senti, Eduardo, o que era não ter dinheiro para ter uma botija de gás e ter que cozinhar num fogareiro a lenha. Presidente, naquela época eu lhe ouvi e eu zerei o ICMS. Agora nós estamos botando o cashback para que a botija de gás, o gás canalizado, seja justo para aqueles que têm menos e que não podem pagar. Água e esgoto, presidente, que é uma das dívidas sociais mais profundas desse país, também estamos fazendo justiça social tributária com cashback. Energia elétrica, de igual modo. E até mesmo para a internet, a telefonia móvel, para a infraestrutura moderna, nós estamos ajudando aqueles que podem menos a pagar menos impostos através do cashback. Por meio de um gigantesco esforço coletivo, desoneramos os bens de capital,
que vai permitir modernizar a indústria brasileira, melhorar a nossa competitividade, fazer com que o Brasil seja competitivo e com que o Brasil se prepare para um futuro muito, mas muito promissor para as futuras gerações. Ação vital para a modernização da indústria. Acabamos com a cumulatividade dos impostos e desoneramos as exportações, mas desoneramos instantaneamente, graças, como disse o Reginaldo, com o PIX do imposto, que é o split payment. Essas medidas impulsionarão o setor produtivo, permitindo o atendimento de novos mercados. Presidente, como representante do Amazonas, não poderia deixar de mencionar o apoio que obtive do senhor, do ministro Fernando Haddad, dos meus pares das duas casas, para assegurar as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. O senhor uma vez me disse que só criticava a Zona Franca quem não conhecia a Zona Franca de Manaus. E o senhor, mais uma vez, demonstra ao povo do Amazonas o seu carinho, o seu respeito e a sua compreensão. Eu quero dizer que, se não fosse essa definição da manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca e também das áreas de livre comércio instaladas no estado de Roraima, instaladas no estado do Amapá, do Acre, de Rondônia, boa parte dessa população, senhor presidente, estaria destinada à fome e à miséria, ou, coisa pior, entregue ao narcotráfico e às facções criminosas. Vossa Excelência diz não a essa hipótese e diz sim a um futuro digno de cidadania plena àquele povo. Gratidão não prescreve, presidente, não tem data de validade, é para sempre. Muito obrigado. O fato é que o projeto idealizado na década de 50 para incentivar o desenvolvimento econômico da região amazônica, atraindo indústrias e integrando o norte ao restante do país, foi muito além disso, presidente. A Zona Franca é hoje o maior projeto de conservação ambiental e preservação da floresta em pé, da Amazônia e do mundo. E isso é graças ao governo brasileiro e ao povo brasileiro e à liderança de Vossa Excelência. Esteja certo, presidente, que os brasileiros não esquecerão jamais do seu apoio ao aumento da competitividade de nossas empresas para o crescimento econômico, que contribuirá para a elevação do produto interno bruto, proporcionando geração de emprego e renda e, como consequência, finalmente pondo fim à fome e à miséria. Encerro agradecendo ainda a confiança que obtive ao longo desse processo de Vossa Excelência, presidente, e também do ministro Haddad, do presidente Rodrigo Pacheco, grande parceiro nessa caminhada. Sem o apoio e sem a liderança do presidente Rodrigo Pacheco, nós não teríamos conseguido as vitórias que conseguimos no Senado da República. Quero aqui registrar a minha gratidão ao presidente Arthur Lira, mesmo nesse momento de dor em que ele sente a perda do nosso colega senador, o senador Benedito de Lira, o meu querido e saudoso Bill, que como nós chamávamos no Senado da República. Minha homenagem póstuma ao nosso colega senador Benedito de Lira. Do secretário Bernardo Api, a quem quero novamente prestar as homenagens pela dedicação e entusiasmo com a causa. Juntos, ajudamos a escrever um novo capítulo na escola brasileira, cujos resultados serão sentidos em breve, presidente. Muitos que nos criticam hoje nos aplaudirão no futuro. O novo modelo trará mais transparência e segurança jurídica. A utilização da tecnologia possibilitará uma reforma que assegure ganhos para o consumidor, para o empreendedor e para o Brasil. Cito como exemplo o split payment, instrumento sem o qual não conseguiríamos avançar nossos objetivos. Minha expectativa é de que a carga tributária brasileira caia ao longo do tempo, com a redução da sonegação e do contencioso jurídico tributário.
garantindo mais investimento para o país, mais crescimento, mais emprego, mais renda. Como diria João Baldo Ribeiro, viva o povo brasileiro! Muito obrigado. Tem a palavra o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Bom, muito boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores. Prometi ao presidente Lula que serei breve, até porque o tempo do Senado foi muito bem ocupado aqui pela fala do líder do MDB, relator dessa matéria, senador Eduardo Braga. Me dirijo a cada uma das senhoras, a cada um dos senhores, as autoridades aqui presentes, a imprensa que cobre esse histórico evento da nação brasileira, para dizer, presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, senhores ministros de Estado, ministro Fernando Haddad, do quão relevante e histórica é esta solenidade que sanciona um projeto de regulamentação aguardado, como disse o deputado Reginaldo Lopes, há 40 anos pela sociedade brasileira. Seguramente, essa reforma, meu caro Bernardo Api, a quem rendo todas as minhas homenagens, a Vossa Senhoria e a todos os da sua equipe, essa reforma só foi possível porque houve uma compreensão da sociedade brasileira de que o atual sistema tributário não poderia mais vingar. Porque houve uma compreensão da imprensa brasileira que contribuiu muito no processo de formatação dessa reforma, combatendo e rebatendo a desinformação e as fake news em torno dela, prestando, portanto, a sua função social de bem informar a população. Essa reforma só foi possível porque o Congresso Nacional, até nos piores momentos, nunca desacreditou dela. Sempre, apesar de todas as dificuldades que se impunham, sempre, tanto eu no Senado Federal, quanto o presidente Arthur Lira na Câmara dos Deputados, com a compreensão de que esse impossível poderia se tornar possível a partir do engajamento e da contribuição recíproca das duas casas, Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E dizia o ministro Fernando Haddad que seria impossível pensar numa reforma tributária que muda o sistema de arrecadação de uma nação sem o apoio decisivo e determinante do Poder Executivo. E o advento da eleição do presidente Lula, de sua posse e da sua priorização à reforma tributária no âmbito da Câmara e do Senado, foi naturalmente decisivo para que aqui hoje estivéssemos a exaurir essa longa jornada de décadas, entregando ao povo brasileiro um sistema tributário mais simplificado, mais equilibrado, mais justo, que combate a cumulatividade, que acaba com a guerra fiscal nociva entre os estados e que proporciona o máximo possível de justiça tributária. Se não é a reforma tributária absolutamente ideal, e obviamente que nada é imutável e é impassível de modificações ao longo do tempo, é a possível de ser feita e, a exemplo de outros tantos países, busca equilibrar o sistema tributário nacional com um rigor nunca antes visto, de simplicidade, de unificação e de equilíbrio. Portanto, é um dia muito singular, muito importante para a vida nacional, e eu tenho muito orgulho, como presidente do Congresso, já ao final desses meus 4 anos à frente do Congresso Nacional e do Senado Federal, de poder entregar, como último ato dessa longa jornada da reforma tributária, a reforma tributária sancionada pelo presidente Lula, que a teve como uma de suas prioridades. E, obviamente, que os agradecimentos todos devidos, e eu não ousarei aqui citar todos, porque são muitas pessoas que contribuíram para que isso aqui acontecesse hoje, tanto na Emenda Constitucional 132, quanto nesta lei ora sancionada, mas destacar, me permita, senador Eduardo Braga, o trabalho do ex-senador Roberto Rocha, que o antecedeu na relatoria da PEC 110, igualmente do senador Davi Alcolumbre, que foi o autor daquela proposta de emenda à Constituição naquele momento, igualmente o deputado federal Baleia Rossi, autor da PEC 45 na Câmara dos Deputados, o ex-presidente Rodrigo Maia, que sempre foi um entusiasta dessa reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que se dedicou anos a fio a esse tema no âmbito da reforma
constitucional, após a sua regulamentação, após a sua promulgação, a regulamentação pelos 7 relatores do Senado, e me permito cumprimentar de maneira muito especial o meu conterrâneo, competentíssimo deputado federal, Reginaldo Lopes, que encabeçou essa jornada na Câmara dos Deputados, e no âmbito do Senado, o meu agradecimento ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, e um agradecimento muito especial, e devo aqui fazer esse reconhecimento público no alto da cadeira de presidente do Congresso Nacional, a esse que é um dos mais extraordinários parlamentares do Brasil, que se dedicou à emenda constitucional, que se dedicou ao projeto de lei complementar, sacrificando a sua saúde em 2 momentos distintos, para poder ouvir a todos, para poder fazer o melhor trabalho possível, centenas, milhares de emendas a serem examinadas, que é o líder do MDB, senador Eduardo Braga, a quem eu rendo as minhas homenagens pelo seu engajamento e sua dedicação. Para além da preservação da Zona Franca de Manaus, tudo quanto mais contribuiu para que tivéssemos um projeto de lei bem construído, bem concebido, bem organizado, hoje sancionado pelo presidente Lula. Para finalizar, eu queria dizer, presidente Lula, que eu tive alguns momentos muito felizes na presidência do Senado Federal ao longo desses 4 anos. Tive muitos momentos tristes também, e de muitas dificuldades, de muitos dilemas. E eu me orgulho muito, presidente, de algo que nos uniu. Eu não o conhecia antes do processo eleitoral de 2022, vinha conhecê-lo depois, e algo nos uniu, que foi a defesa de algo sagrado para a nação brasileira, que é a democracia do nosso país. E eu tive um momento muito feliz nessa minha jornada, quando, depois de tudo que nós passamos, vivenciamos e da resistência que estabelecemos, naquele dia 1º de janeiro de 2023, quando sentado na presidência do Congresso Nacional, tive a honra de dar posse ao presidente legitimamente eleito pelo povo brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa festividade memorável de coroamento da preservação da democracia no nosso país, a partir da escolha legítima do povo brasileiro de quem devesse ser o seu presidente da República, recaindo sobre os ombros, pela 3ª vez, do presidente Lula, essa missão. E começamos aquele ano de 2023 com esse momento de coroamento da democracia e finalizamos aquele ano de 2023 entregando a emenda constitucional 132, que eu quero dizer que equiparou a sua posse aquela solenidade de promulgação da emenda constitucional que o senhor esteve presente, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Fernando Haddad, a quem também eu quero reconhecer o trabalho extraordinário feito nessa empreitada e nessa jornada da reforma tributária, sem a qual e sem o apoio nós não conseguiríamos ter promulgado. Aquela sessão realmente foi memorável, quando entregávamos para a população brasileira uma emenda constitucional que 1 ano mais tarde, agora, viria a ser regulamentada por um projeto de lei complementar. Isso tudo me faz pensar que nesse momento de grande união do Poder Legislativo e do Poder Executivo para as importantes e relevantes entregas para a sociedade brasileira, há 2 conceitos, ministro Sidônio, que eu gostaria de destacar, que eu reputo absolutamente essenciais e fundamentais para esse momento do país. O primeiro conceito é o do trabalho. Enquanto alguns se ocupam de plantar desinformação, de plantar mentira, de ter a adesão a partir do discurso fácil de engajamento das redes sociais, há muitas pessoas nesse país trabalhando para que esse país resolva realmente os seus problemas. E trabalhando, ouvindo pessoas, estudando, se dedicando, perdendo noites de sono, no âmbito do Congresso Nacional, fazendo as audiências públicas, trabalhando efetivamente, colocando a mão na massa para entregar para a sociedade brasileira as concessões das rodovias, uma educação melhor através da proibição dos celulares nas escolas e do programa Pé de Meia, pessoas trabalhando para que tenhamos nesse país o combate efetivo à fome e à miséria através de programas sociais de desenvolvimento social, e muitas pessoas, Bernardo Api, e Vossa Excelência é uma delas,
Muitas pessoas trabalharam muito e com muito afinco para que essa reforma tributária acontecesse. Muita gente trabalhou com muito afinco e meu reconhecimento especial aos nossos servidores, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que proporcionaram que esse trabalho fosse aqui hoje concretizado. Então, enquanto há muitas pessoas fazendo discurso e tendo engajamento a partir da premissa falsa da desinformação e da inverdade, há pessoas trabalhando para que esse país possa superar as suas dificuldades com a solução da dívida dos estados, com a sanção do Propag e com um projeto como o da reforma tributária. Portanto, há uma frase meio clichê, presidente Gleisi Hoffmann, mas que ela calha muito nesse momento. Nada resiste ao trabalho. E aqueles que trabalham vencerão aqueles que não trabalham e enganam a população brasileira. E o segundo conceito, meu caro ministro Sidônio, que é o conceito da verdade. A verdade, presidente Lula, sempre prevalece. A verdade sempre prevalece. Por mais difícil que seja o caminho e a jornada, e a reforma tributária sofreu muito ao longo desse tempo, de inverdades, de mentiras, de movimentos de desestabilização, a verdade sempre prevalece e a verdade prevaleceu na reforma tributária, tanto que a estamos a entregar hoje com a sanção pelo presidente Lula. E eu acho que essa soma de trabalho e de verdade é que devem pautar a vida pública de todos aqueles que aqui estão e podem proporcionar os verdadeiros e reais resultados para o povo brasileiro, que serão medidos e serão colhidos muito em breve através dessa reforma tributária. Portanto, em meu nome, em nome do Senado Federal, em nome do Congresso Nacional, me permito também, em nome do meu co-presidente, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, dizer que é um momento de grande alegria, de grande satisfação, de grande orgulho. Viva o Congresso Nacional Brasileiro, viva o Brasil. Muito obrigado. Pronuncia-se agora o ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad. Presidente Lula, presidente Alckmin, presidente Pacheco, meus sentimentos também ao presidente Lira, que não está aqui entre nós. Cumprimento os meus colegas ministros em nome da ministra Miriam Belchior. Queria cumprimentar senadores e deputados aqui presentes, que contribuíram todos, sobretudo os relatores, para a aprovação desse projeto. E eu queria passar mais um sentimento do que fazer um discurso. Eu penso que o Eduardo, o Reginaldo, foram muito felizes em colocar os avanços extraordinários que essa revolução do sistema tributário brasileiro vai acarretar para toda a população no médio prazo. A partir de 2027, o Brasil começa a mudar, e eu diria que muitas empresas que duvidavam da possibilidade dessa reforma já começam a olhar para o Brasil com mais seriedade. Queria dizer, presidente, que o último relatório do Banco Mundial coloca o atual sistema tributário, que deixa de vigorar, entre os 10 piores do mundo. Entre 190 países avaliados, nós ficamos na posição 184. Ou seja, só tem 6 países com um sistema tributário pior do que o brasileiro. Isso é um entrave para o desenvolvimento brasileiro. Não é possível avançar na economia com esse sistema tributário, até porque a competitividade entre as empresas fica muito mais centrada na disputa do planejamento tributário do que na inovação, na capacidade técnica, na compra de novas máquinas, no treinamento do seu pessoal, na educação do povo brasileiro. E eu, enquanto ouvia e olhando aqui para o nosso ministro Camilo, lembrava, presidente, falo do ministro Camilo porque teve uma grande semana da educação que passou um pouco despercebida. O ministro Camilo anunciou coisas muito importantes, sobretudo para o magistério brasileiro,
no dia de hoje. E eu me lembrei muito do Ministério da Educação, quando o senhor nos demandava providências que iam se refletir na vida da população muitos anos depois. O senhor é responsável por ter triplicado o número de universitários no Brasil. O senhor é responsável pelo IDEB ter melhorado a partir de 2005, quando o senhor lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação e o IDEB. O senhor é responsável por hoje 23% dos empregados no Brasil terem um diploma de ensino superior. Mas naquele momento, poucas pessoas podiam enxergar o futuro que o senhor preparava, sobretudo para a população mais pobre do Brasil, que hoje pode acalentar o sonho de ver o seu filho numa universidade, não importando cor de pele, renda, estado de nascimento, nada disso. Hoje, o pai, a mãe de família, pode sonhar com o seu filho numa universidade. Tem o ProUni, tem as universidades federais, tem os institutos federais, tem a universidade aberta, tem o FIES, tudo que o senhor rearrumou para permitir que esse sonho se realizasse. Eu olho para essa reforma com o mesmo sentimento. Não vai ser perceptível a mudança amanhã ou depois de amanhã, mas eu tenho certeza que esse é o maior legado da economia que o senhor vai entregar para a população brasileira. Daqui a alguns anos, eu deixei o Ministério da Educação em 2012. Né? Hoje eu vejo um companheiro da qualidade do Camilo liderando a educação brasileira, com a tranquilidade de saber, nas competentes mãos que ela está nesse momento, e depois de 7 anos de trevas na educação, a gente olhar um ministro de verdade conduzindo a educação. Eu tenho certeza que os próximos ministros da Fazenda vão ter um trabalho muito mais facilitado ao ter aprovado essa reforma tributária do que eu e os meus antecessores. O senhor fez um feito hoje no Brasil. Esse feito vai ser lembrado por décadas, um feito corajoso. Quando eu disse ao senhor, antes da posse ainda, quando o senhor me indicava para ministro da Fazenda, que nós tínhamos condições, pela primeira vez, condições políticas e maturidade intelectual, sobretudo pela liderança do Bernard Api. Quero dizer que, sem a liderança intelectual do Bernard Api, nós não teríamos chegado a esse dia. Ele liderou uma equipe de craques, de pessoas apaixonadas por esse país, de pessoas que não estavam pensando no salário que ganham na República. Ao contrário, abdicaram dos seus salários na iniciativa privada para deixar um legado para os seus filhos e netos. Se vê pouco isso no Brasil. É importante registrar o afinco com que essa equipe levou a termo uma reforma tão complexa como essa. Imagina você fazer um pacto federativo com 5.570 prefeitos, com 27 governadores, com todos os setores envolvidos, porque isso mexeu com toda a economia brasileira, e chegar num entendimento para votar uma emenda constitucional e uma lei complementar. Isso é uma tarefa de uma geração. De uma geração. E ela está sendo entregue ao povo brasileiro. Amanhã, o dia a dia da luta do povo continua. Mas do mesmo jeito que aconteceu, do pobre finalmente ver o seu filho na universidade, nós estamos plantando hoje um país muito mais justo, muito mais eficiente, com um horizonte muito mais amplo do que nós já tivemos no país. Então, presidente, é uma honra ter servido até aqui o seu governo, com essa equipe incrível, né, que está de suporte, e não falo só do Bernard Api, porque toda a engrenagem da Fazenda, do planejamento, da Casa Civil, toda a esplanada se conduziu no mesmo rumo, de fazer dessa reforma uma prioridade do seu governo e aprová-la. O ministro Padilha perdeu muitas noites de sono para nos ajudar a encontrar o caminho da concórdia e da entrega que hoje está sendo feita. Parabéns, presidente Lula, o senhor é um grande brasileiro, o senhor entrega mais uma das muitas reformas que o senhor já fez, que vão marcar a época. Muito obrigado.
Neste momento, o presidente da República sanciona o PLP número 68, convertendo-o na Lei Complementar número 214, de 16 de janeiro de 2025, que regulamenta a reforma tributária. Nós estamos acompanhando ao vivo, direto do Palácio do Planalto, este momento histórico em que o presidente Lula sanciona o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária do país. Essas novas regras significam um grande avanço em relação ao sistema tributário atualmente praticado aqui no país, por vários motivos, principalmente por simplificar, por